Fala galera do canal, a gente vai falar sobre vale a pena ter uma placa-mãe Socket 775 nos dias de hoje, 2020. Então é o seguinte, a maioria do pessoal que roda jogo aí, assim, depende do que você vai fazer, né? Qual jogo você vai rodar. Primeiro, quando a gente está falando de uma placa-mãe de um socket 775, a gente não pode falar tipo pegar da primeira à última, porque tem placa-mãe 775 que só suporta dual core, só suporta 4 GB de RAM, e tem placas-mãe que já suporta uns quad cores, 8 GB de RAM, tem casos que suportam 16, só que é bem mais difícil. É o que acontece, você tem um PC na sua casa, se você for montar esse kit do zero para você rodar os seus jogos, dependendo do seu jogo, primeiro, se o seu jogo, você vai pesquisar na internet, ver qual processador roda tal jogo, qual configuração roda aquele jogo, pelo menos que seja no mínimo. Você vai lá na sua placa-mãe, olha qual é o processador que sua placa-mãe 775 suporta, o máximo, tem as especificações. Na placa-mãe tem um nome, né? Na placa-mãe tem um nome lá. Por exemplo, essa aqui é a P5K-SE. Você vai pegar o nomezinho dessa placa-mãe aqui, Asus P5K-SE. Você vai lá no site da Asus lá, ou você digita no Google. Aí você vai ver, suporta um quad core, suporta 8 GB de RAM DDR2. Se a sua for uma placa-mãe mais ou menos assim, ó, no caso suporta um dual core e 4 GB, essa suporta 8, essa 4. Então presta atenção. Quando você for montar um PC, se você já tiver uma placa-mãe 775 aí, um PCzinho que você está usando nesse momento, você não vai pegar e descartar. A questão é aqui, vale a pena ter? É o seguinte, se o seu jogo for um jogo muito pesado, talvez descarte até a melhor da 775. Porque mesmo sendo a melhor, já é bem ultrapassado. O processador aqui quad-core aqui já perde para qualquer processador que tiver aí por exemplo, o kit Xeon aí, LGA 2011, qualquer processador daquele ali já dá de olé aqui. Só que a questão, se você já tiver uma placa-mãe dessa aqui, e você já tiver um processadorzinho dual core bom aí, um Core 2 Duo, pelo menos aí, de 65 nanômetros, 4 GB de RAM aí, DDR2. Se o jogo for, por exemplo, um emulador, por exemplo, emulado, né? Quer dizer, por exemplo, o Free Fire. Se for um emulador pesado como o BlueStacks, para rodar aqui é muito difícil. 4 GB de RAM, por exemplo, a memória vai para a lua. BlueStacks consome muita memória RAM. Agora, se for usar um Smart Gaga, digamos que você fosse rodar um Free Fire usando Smart Gaga, com um dual corezinho aqui, não Celeron, se for um Core 2 Duo no mínimo, um Core 2 Duo, 4 GB de RAM, no Smart Gaga, em testes, com uma placa de vídeo aí R5 230, vai rodar. Agora, tipo assim, você tem um PC, você já está com a placa. Se você pode melhorar alguma coisa, você melhora. O que não vale é você pegar dinheiro do nada, pegar uma placa do nada, eu vou dizer assim, não, eu vou montar um PC para mim rodar jogo. E você vai lá e investe em 775, você vai estar jogando seu dinheiro fora. Em alguns casos você vai estar jogando dinheiro fora. Agora, se o seu jogo for um jogo mais leve, que dá para rodar, que você percebe aí que um i3 aí de segunda geração roda. Por exemplo, essa placa-mãe aqui, o Xeon que pega nela, o X5460, cheguei a colocar o Xeon X5460 aqui, adaptado de servidor para 775, que na realidade ele é 771, ele é adaptado para 775. No AliExpress hoje, no final do ano agora, né, já é dezembro, ele está por R$ 113,95. De 95 a 113 reais você vai encontrar dele lá. Aqui suportou 8 GB. No caso eu coloquei 7 GB DDR2 e coloquei esse Xeon de 100 reais. A memória eu já tinha. A placa de vídeo eu já tinha. O processador, no caso, estou dizendo, se você já tiver, né, esse kit aqui, placa de vídeo, independente da placa-mãe ser 775 ou não, você vai ter que comprar uma placa de vídeo. A não ser que você compre um gráfico aí da AMD, um processador da AMD com gráfico integrado bom. Mas se você já tiver uma placa de vídeo, já tiver uma memória, às vezes essa placa-mãe aqui, o desempenho dela está bem fraco. Você vai lá, coloca um Xeon, já muda totalmente. Eu consegui rodar o BF1 no Ultra com a GTX 760 aqui, com 7 GB de RAM e com o Xeon X5460 em estoque, sem overclock. Porém, o que eu vou te falar é o seguinte, vai rodar
Só que o processador vai ficar ali, tipo, vai rodar no Ultra, com a 760, com o Xeon X5460. Porém vai ficar ali o processador 90, 80, batendo 100, em alguns vai bater 100 várias vezes o processador. Só que tipo, eu não jogaria uma placa-mãe dessa fora porque o cara falou não, 765 é passado. Realmente é passado, é antiga, mas e se o seu jogo for leve? Você não tem, se você não tiver dinheiro, se o jogo for leve e você tem uma placa-mãe que dá para montar o seu PC, você vai descartar essa placa-mãe? Não, você não vai, entendeu? Então tá aí, uma plaquinha mãe. Quem diria, né? Um DDR2, uma placa-mãe antiga, com 7 GB de RAM, DDR2, com a GTX 760 de 2 GB e o Xeon X5460 de servidor adaptado para 765 rodasse o BF1 no Ultra. Lógico que o processador ficou alto, mas voltamos a dizer. Não valeria a pena você descartar uma placa-mãe dessa, o potencial que ela tem, por alguém dizer para você, não, 765 é passado. Realmente, olhe o que o seu procure as especificações da sua placa-mãe, pegue o nome da sua placa-mãe, digita no Google, procura saber se ela suporta um Core 2 Quad, procura saber se ela suporta DDR3, 8 GB, ou pelo menos 8 GB de DDR2. Lógico, tem placa-mãe, como eu te falei, que é mais fraca, que suporta Dual Core e só 4 GB. Já vai, um monte de jogos já é eliminado aqui. Mas essa placa-mãe aqui, ela roda até, dá para rodar GTA V no Ultra com ela, dá para rodar o War Thunder, dá para rodar esses jogos aí, League of Legends, Free Fire, isso aí é brincadeira para essa placa aqui. Lógico, é antiga, mas a gente pode usar muito ainda essa placa, ela é muito servil ainda. A gente não vai tipo descartar uma placa dessa porque o vendedor de peça está dizendo, não gaste seu dinheiro com 775. Eu não estou dizendo para gastar, apenas eu digo assim, se dá para fazer um upgrade, tá um Celeron Single Core aqui, um núcleo, ou dois núcleos do ruim, um Celeron aí de 65 nanômetros aí, ó, ou um Dual Core de 65 nanômetros, se você pode passar para um Xeon aí com R$ 100, cara, para rodar, tipo, o desempenho muda como se fosse um i3 aí de terceira geração, quase. A força bruta dos 4 núcleos, que são 4 núcleos físicos reais. O i3, apesar de ser terceira geração, que já é ultrapassado também, ele tem a vantagem do gráfico integrado, menos consumo de energia, é verdade. Mas tipo, você descartaria a placa por causa da questão de ser DDR2, de ser CDR5, mesmo rodando o seu jogo, mesmo o seu jogo sendo leve? Aí eu faço essa pergunta para vocês, porque eu formato, monto computadores, eu trabalho aqui na minha cidade como técnico de informática e vejo em muitas casas, muita gente ainda está usando esse socket 775. O cara vem em mim e pergunta, será que eu consigo rodar Free Fire? O jogo que eu jogo é Free Fire, eu não jogo outro jogo. Aí o cara quer montar um PC do zero, sendo que às vezes a placa-mãe dele dá para ele gastar um pouquinho e já rodar o jogo dele, satisfazer. Não estou dizendo para comprar um kit do 075, porque isso não compensa. Mas se você já tem um PC que já tem potencial e dá para melhorar por um processador ou por aumentar apenas a memória, às vezes o PC tem um quad-core, tem memória e às vezes falta placa de vídeo. Independente de faltar placa de vídeo ou memória, isso não tem nada a ver. O que convém aqui é saber se a placa-mãe tem suporte para rodar o seu jogo. Se a placa-mãe tem suporte para rodar o seu jogo, por que não melhorar gastando pouco? Se você preferir gastar dinheiro de comprar uma placa-mãe nova, muito mais cara, se o seu jogo é pesado, realmente você tem que comprar um kit pesado, um kit mais, tipo um kit aí Xeon. Eu não recomendo você gastar com i5, i7 e 9, são processadores bons, são processadores caríssimos. Porém, hoje tem o Xeon LGA 2011, tem kit aí no AliExpress aí de R$ 450, processador, 8 GB de RAM, DDR3, 12 núcleos, na realidade 12 núcleos, mas na realidade são 6 núcleos físicos com Hyperthread, que é a tecnologia que simula mais 6, então fica 12 núcleos, por um preço de 450, R$ 500. Aí o cara às vezes tem uma plaquinha dessa aqui, tá rodando um joguinho dele, e vai lá e gasta R$ 400 só com a placa-mãe para botar aí um processador aí de sexta geração, sétima geração, para rodar um jogo que nem é essa coisa toda. Só a placa-mãe do cara daria para montar um kit do Xeon aí da LGA 2011.
Então, tipo, se a pessoa critica a tua placa porque é uma placa 765, isso não importa. Eu quero saber se a tua placa é capaz de rodar o teu jogo. Se ela rodar o teu jogo pra tu, tá bom? Então tu não precisa gastar muito dinheiro. Compra o processador ou comprar memória. Lógico que o processador daqui não vai ser essa coisa. Só vai ter aí até a linha Core 2 Extreme. No caso dessa placa-mãe. Não é toda 775 que vai suportar quad-core, nem é toda 775 que vai suportar DDR2, 8 GB de memória DDR2 a 800 MHz, nem vai ser todas que vai suportar DDR3 também, porque tem placa-mãe 775 que é DDR3, no caso essa é DDR2. Pode ser que ela seja fraquinha como essa, não vai dar para fazer tanta coisa, mas ainda dá para rodar um joguinho leve ali, um joguinho mais antigo. Agora tu vai jogar tua placa fora porque um cara falou, não, realmente é antiga, mas vê se o teu jogo roda no teu kit. Às vezes o teu jogo roda no teu kit, tu tá gastando um absurdo de dinheiro com um kit que não vai que vai rodar teu jogo. É real, realmente vai rodar teu jogo. Vai ficar com uma folga absurda às vezes, mas tu vai ter que ter esse dinheiro. Tu tem esse dinheiro para estar gastando? Olha o preço do dólar, olha a altura que tá esse troço. Entendeu? O que eu vim falar aqui é isso, só vim falar que olha, pesquisa o que tua placa-mãe 775 suporta, pesquisa o nome dela, pesquisa no Google, cara, tem um Google aí, pesquisa no Google o suporte da tua placa-mãe. Eu sei que é uma placa antiga, mas às vezes o teu jogo é leve e tu não vai precisar gastar um absurdo, porque vem um cara em mim, Marcos, eu quero rodar GTA V. Às vezes o cara tem um kit lá que é capaz de rodar, por exemplo, esse kit aqui seria capaz de rodar. Eu rodei BF1 no Ultra com essa placa antiga DDR2. O processador não ficou com muita folga, o processador não tinha folga. Porém, rodou no Ultra, não ficou travando, enchendo o meu saco. Porque você vai gastar um absurdo. Se eu só fui lá e coloquei a placa de vídeo. O processador já tinha. Esse processador, na realidade o processador veio do AliExpress, né? Aí eu negociei com o rapaz e coloquei na minha P5K esse aí. Mas, independentemente do socket da tua placa-mãe, o que vai valer é a força do processador, a quantidade de memória. O cara fala, mas aqui é DDR2, não vai rodar. Não. DDR2, lógico, tem a frequência mais baixa. Todo mundo sabe que a frequência da DDR2 é menor do que a da DDR3. Mas ninguém fala que quanto mais se sobe a frequência, mais a latência sobe. Imagine que você corre ao redor de um quarteirão e uma velocidade. Digamos que essa velocidade fosse a velocidade da DDR2, 800. Agora você vai para uma DDR3 que é 1333, 1600. É mais rápido, não é? Só que na realidade, ninguém fala para você que quanto mais alta a frequência, mais alta fica a latência. E a latência é prejudicial. Então é como se você aumentasse a velocidade da sua memória, porém a latência prejudicasse. Então é tipo assim, como se o seu quarteirão, você aumentou a velocidade no quarteirão, né, correndo ao redor do quarteirão. Só que ninguém te disse que quanto mais a velocidade é rápida, mais o quarteirão cresce. Então na realidade você está correndo rápido, só que o quarteirão está maior. Então é como se você trocasse 6 por meia dúzia. Não é 6 por meia dúzia. Lógico que a frequência da DDR3 vai ser um pouquinho superior, vai ganhar uns FPSzinhos ali, 15 FPS, 30 FPS, mas só que, tipo assim, em casos de benchmark ali, melhora muito também, mas só que, tipo, não vai deixar de rodar o jogo no DDR2. Não é porque ele tem a frequência mais baixa que ele não vai rodar. Volta a falar, a frequência é baixa, mas a latência também é menos prejudicial. Então, é antiga. Não compensa você gastar dinheiro nela. Você compra, eu mesmo estou dizendo, não compensa você comprar um kit desse do zero. Mas só que se você pode fazer um upgradezinho, gastando pouco para rodar o teu jogo, compensa. Se eu fosse você, olhava bem, pesquisava saber sobre sua placa e tentava fazer esse upgrade ou então montar realmente outro computador do zero, se o seu jogo for muito pesado. Então é isso aí que eu vim dizer e só tinha isso para falar, porque às vezes você tem uma placa que tem capacidade de rodar o teu jogo não é pesado, de vez de tu descartar a tua placa, tu faz um upgrade gastando pouco, cara. Se for gastando muito, realmente não vai valer a pena.